O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o IBAMA conceda as licenças necessárias para que o governo federal, por meio da Petrobras, faça investigações sobre a possibilidade de extração de petróleo na chamada margem equatorial. É uma região amazônica onde até agora essa licença não foi concedida, essa licença ambiental. E aí o Lula falou sobre isso numa entrevista que deu à Rádio Diário FM do Amapá. A gente vai acompanhar esse trecho da fala do Lula. Vamos ver. Eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo. Nós temos que ver a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Muito bem. A imprensa sempre destaca algum ponto das entrevistas e, nesse ponto, a imprensa, de uma maneira geral, pegou essa frase do Lula. Lula critica lenga-lenga do IBAMA e diz que o órgão não pode ser antigoverno. Luciano, vou começar com você essa explanação. Luciano, ao o Lula dizer isso, porque o IBAMA é um órgão técnico que precisa respeitar algumas tramitações. Mas eu vi a fala do Lula ali, uma fala também coerente. Precisamos primeiro investigar, precisamos estudar, para depois explorar, se for o caso, se tiver viabilidade. E uma fala... Como é que você pensa aí sobre essa fala do Lula? Porque pegaram como se o Lula estivesse querendo brigar com o IBAMA. Foi o que deu a entender a manchete. Mas não parece ser bem isso. Abdias, eu fico muito feliz quando temas desse tipo são selecionados, porque é uma coisa que a gente precisa muito debater no país, que é desenvolvimento nacional, né? O que a Petrobras está tentando fazer lá na margem equatorial do Oceano Atlântico, ali na região do Amapá, entre o Amapá e o Amazonas, ali naquela área de cima, né? Que é a mesma bacia que compõe a bacia de petróleo da Venezuela. Então, há uma expectativa muito grande de que aquela margem equatorial do Amapá tenha esse petróleo, tanto quanto há na bacia de petróleo, na bacia petrolífera lá da Venezuela. Então, seria uma grande descoberta para o país, seria um passaporte para o desenvolvimento. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, Abdias, pela seguinte questão. Nós temos hoje uma necessidade grande de resolver desigualdades sociais, de desenvolver infraestrutura do país, e você não consegue fazer isso crescendo pouco. Você não consegue fazer isso crescendo como o Brasil está crescendo. E para fazer o país crescer mais, nós precisamos investir em infraestrutura. Para ter novas empresas, para vir grandes investidores para o país, você precisa que esses investidores, que essas grandes empresas tenham, por exemplo, energia para poder fazer seus negócios funcionarem. E nós estamos operando, Abdias, já no limite energético. Precisamos desenvolver novas formas de geração de energia no país. O Lula, por essa declaração que ele deu, dá para notar que o Lula tem um compromisso com essa transição energética, de uma matriz que queima muito combustível fóssil para uma matriz mais limpa. Só que, como ele falou aí, precisa de grana para isso, Abdias, precisa de recursos, né? E essa transição energética precisa, de forma até contraditória, né, isso, mas a transição para uma energia limpa precisa ser paga por uma energia suja, que é essa margem equatorial que está sendo estudada, está sendo ainda estudada, Abdias, porque o IBAMA e o
os órgãos ambientais, nesse momento, jogam contra o desenvolvimento do país. E aí eu vou citar aqui uma figura que hoje está na direita ruralista, até conversei com o Saulo ontem sobre ele, vou citar aqui o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo afirma que esses órgãos ambientais, afirma que o Ministério Público Federal, esses órgãos muitas vezes jogam contra o desenvolvimento do país, porque eles acabam criando regras impossíveis de serem respeitadas, ou se forem respeitadas em 100% na sua integralidade, impedem, travam o desenvolvimento do país. Essa margem equatorial é importantíssima, Abdias, é como se fosse um segundo pré-sal. Você lembra do pré-sal lá atrás? Foi produto de pesquisa, foi produto de muito investimento da Petrobras, inclusive se descapitalizou para fazer esse investimento, descobriu o pré-sal, foi uma grande descoberta para o país. A margem equatorial está aí, a margem equatorial daquela região está nesse mesmo nível. Agora, precisa destravar esses investimentos. De alguma forma, esses órgãos ambientais precisam chegar a um acordo com o governo, viu, Abdias? Obrigado, Luciano Amorim. Dá bom dia aqui para o nosso amigo Dr. Álvaro Costa. Seja bem-vindo ao nosso debate, Dr. Álvaro. Bom dia. Bom dia, Abdias, bom dia aos colegas, bom dia a todos. Muito bem. Ângelo Farias, qual a sua visão sobre a fala do Lula e a possibilidade de exploração de petróleo nessa área amazônica? Inicialmente uma pesquisa, é o que o governo deseja para, quem sabe, havendo viabilidade, fazer as explorações. Eu estava aqui analisando, né, que semana passada, quando o Trump sumiu o mês passado, que disse que ia furar, os ativistas do mundo inteiro disseram, nossa, vai acabar o meio ambiente, né? Aí o governo brasileiro só precisa perfurar também para poder ter e procurar petróleo para poder a gente ter sustentabilidade econômica, né? Fazer girar a economia dentro do próprio país, e o discurso muda, né? Aí já acabou a política ambiental, não tem mais esse negócio de COP23, COP30, essas coisas que a gente ouve falar todo tempo sobre meio ambiente, nessas conferências que nada resolvem. E a gente vê que o que vale realmente é o capitalismo, né? Nenhum país vive sem dinheiro, né? E o governo precisa arrecadar mais dinheiro. E como é que se arrecada? Se a gente é rico em petróleo, então o governo quer explorar mais. E o presidente fica, se fosse na época do governo passado, naquela história da boiada, né? Que foi passar um mês, ou até hoje fala da história passa o boi, passa a boiada. A mesma coisa é o presidente Lula agora. Ele está dizendo, olha, o IBAMA não pode atrapalhar o que a gente quer fazer. O governo pode ser atrapalhado por um órgão do próprio governo. Mas o IBAMA ele tem o papel de fazer isso mesmo, atrapalhar aqueles interesses, né, de tudo destruir a natureza para atrás de recursos. Agora, de certa forma, a gente também não vê, Abdias, os ativistas que a gente via no governo passado criticando, né, a exploração do petróleo no Amapá, porque tem ativistas lá locais, esses sim estão reclamando porque a exploração de petróleo vai trazer vários problemas para as cidades da região, tem a questão da água também, o risco de poluição para a água, a morte dos peixes, essa coisa toda que a gente já sabe que produto químico pode causar. Agora, o que o Brasil não vai perder nessa história, e falando de dinheiro, é que a Guiana Francesa, que é do outro lado, está explorando bilhões de petróleo todo mês, ou todo ano. E o Brasil, do lado de cá, não está explorando nada. Então, o Brasil quer explorar aquilo que é dele, agora ele vai ser esbarrado pelo próprio IBAMA, que fiscaliza isso. E é isso que a briga agora vai ser entre o presidente da República e o IBAMA. Vamos ver quem vai vencer essa, Abdias. Vamos ver quem vai vencer essa, porque na verdade quem deve vencer de fato é o meio ambiente, né, que deve ser preservado junto com a parte desenvolvimentista. Não dá para esquecer que as duas coisas caminham juntas, né? Saulo Oliveira, qual a sua visão sobre a fala do presidente? Geralmente, os órgãos, eles têm profissionais técnicos competentes que, quando tomam uma decisão, tomam amparados em possíveis consequências. A gente tem aqui em Alagoas um exemplo do que a falta de prudência em concessão a licenças ambientais causou, que é o caso Braskem. A gente tem o exemplo de Brumadinho também. Porque quando o técnico diz que não pode fazer, ele tem algum aparato científico de pesquisa para sustentar a sua defesa. Porque depois que o problema vem, aí todo mundo vai cair em cima de quem deu a licença. Saulo Oliveira, como é que o governo pode aliar desenvolvimento e preservação ambiental ao mesmo tempo? Abdias, só para esclarecer aqui, responder aí uma observação que o Ângelo faz, a crítica que muitos fazem ao Trump
Não é por ele falar que vai explorar. A crítica que se faz ao Trump é porque ele é um negacionista climático, quanto mais. Lula não é um negacionista climático. Quando o Trump diz que vai explorar, que vai furar, que vai fazer, que vai acontecer, ele apresenta isso criticando as barreiras ambientais. Veja que o Lula não pediu para alterar nenhuma regra ambiental para fazer o que vai fazer. Ele não disse que não existe regra ambiental ou que não reconhece regra ambiental. O Donald Trump, quando ele vai fazer qualquer coisa que mexe com o meio ambiente, ele critica primeiro as regras ambientais, diz que elas não servem para nada, e aí fala que vai fazer de todo jeito, de qualquer jeito. Não é esse o caso. Não é isso que está acontecendo aqui. Então, não é que o discurso muda, ou pelo menos o meu discurso não vai mudar nesse sentido. O meu discurso é em cima daquilo que a gente precisa garantir como preservação básica, ou seja, se existir um laudo do IBAMA, um laudo técnico do IBAMA, eminentemente técnico, dizendo que não pode, que não tem como mexer ali, aí eu acho que cabe ao governo no contraponto, dizer, certo, a gente não pode, mas como é que o pessoal está fazendo lá na Guiana? Como é que o pessoal faz na Venezuela na mesma área? Eles estão fazendo e acabando com o meio ambiente ou estão fazendo e conseguindo preservar? Porque tem que chegar num ponto de convergência. E o mais importante, né? O governo está pedindo uma licença para fazer um estudo de viabilidade, que é o início da fala do presidente é muito importante, né? Não adianta a gente explorar, você cava 2.000 metros lá num lugar e não tem petróleo, não tem nada. Então, assim, vamos primeiro fazer um estudo técnico. O que se quer é o estudo técnico. Depois, né, tendo ali potencial exploratório, foi o que ele mesmo disse na frase, né? Tendo potencial exploratório, aí é outra discussão. Vamos explorar ou não? E como vamos explorar? E acho que a gente precisa valorizar exatamente um aspecto importante aí, que é a Petrobras. A Petrobras tem o know-how, tem o conhecimento, tem a técnica e sabe fazer o serviço, como pouquíssimas ou quase nenhuma petroleira no mundo sabe, né? A Petrobras, com algumas exceções de alguns incidentes que ocorreram, mas ela não tem um histórico de ser uma empresa danosa ao meio ambiente, muito pelo contrário. Então, assim, acho que é uma discussão, Abdias, que tem que se pautar pelo que é estratégico para o país. E fundamentalmente, né, não é usar o petróleo para depender do petróleo, é usar o petróleo para fazer a transição energética. É isso que a gente precisa nesse país, né? Nós temos um país privilegiado do ponto de vista dos recursos naturais e nós precisamos agora utilizar esses recursos naturais para não depender do petróleo, fazer a chamada transição energética. Espero que a gente consiga fazer isso rapidamente. A transição energética, inclusive, que acaba complicando, né? Acaba interferindo em vários interesses econômicos de grupos que mantêm essa energia poluidora que a gente tem hoje, né? Os carros elétricos, por exemplo, demoraram a chegar aqui no Brasil e estão passando. A gente está vivendo um processo de mudança que é combustível mais limpo, menos poluidor, enfim. Bom, doutor Álvaro, qual a avaliação do senhor da fala do presidente Lula com relação à crítica que faz ao IBAMA, dizendo que é como se o órgão que é do governo jogasse contra o governo? Qual a análise do senhor nesse sentido? Bom, eu vejo aí o Lula falando com o jeito Bolsonaro de ser, né? Ou o jeito Trump aí que o Saulo criticou, né? Mas eu acho que ninguém destoou aqui, né? A gente sabe que precisa. O Brasil foi um país que há muito tempo deixou de explorar, né, as suas riquezas naturais. Isso é uma realidade. Enquanto todo o mundo, o resto do mundo, explorava suas riquezas naturais, nós somos um país rico, né? Tudo, né? A gente sempre ouve essa expressão: como é que um país tão rico pode ser tão pobre, né? Nós somos um país rico por conta justamente disso, né? Por conta dos minérios, do petróleo e outras riquezas naturais que nós temos que não foram exploradas lá atrás. E aí vem agora essa história desse Acordo de Paris, né, dizendo que tem que ter cuidado, né, a gente tem que preservar, e quando ninguém preservou lá atrás, né, a gente ficou parado, a gente perdeu de explorar, a gente perdeu de crescer muito mais. Né? Tem países aí que são verdadeiras selvas de pedras e ninguém fala disso, mas aí quer se beneficiar hoje da Amazônia. Eu fiz uma postagem esses dias, Abdias, com relação aqui mesmo, Maceió, que estão querendo agora acabar com o banho de lua, que é aquele passeio de jangada, né, para as piscinas naturais, à noite, e dizendo, o órgão disse que aquilo ali estava prejudicando a biodiversidade, né, daquela região, né, daquela região ali da Pajuçara, das piscinas naturais. Eu fiz uma postagem dizendo que
que a biodiversidade do Brasil é diferente de todo mundo, porque aí uma moça, uma senhora, foi lá na minha postagem e comentou o seguinte: você, como ambientalista, é um bom advogado. Eu não sei se eu fiquei lisonjeado, porque eu sou advogado, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas o fato é o seguinte: a gente tem que imaginar que eu tive que postar para ela, por exemplo, casas dentro do mar lá, naquelas ilhas, na Malvinas e outras ilhas mais aí, outros países mais, casas, hotéis luxuosos dentro do mar. Aí se a gente for na Bahia aqui, a gente tem hotéis que tem decks construídos a 100, 200 metros dentro da lagoa, e aqui em Maceió você não pode fazer nada disso. E aí está acontecendo agora com o Brasil. E o presidente Lula está certo. Tá? Você vai ver poucas vezes concordando com ele, mas ele está certo nesse ponto. O IBAMA não pode jogar contra o governo. Né? O IBAMA não pode jogar contra o país. Se existe uma fonte de riqueza ali que precisa ser explorada, como o Saulo colocou agora aqui, estamos usando o combustível velho para, né, poder trazer o inventário novo, vai ter que ser explorado. A gente não pode estar também se pegando a essas coisas. E o IBAMA tem que ser do lado do governo. Se o presidente quer uma coisa, né, ele é a autoridade máxima do país por enquanto, ele tem que fazer e tem que agir da forma que o governo quer e encontrar o meio tempo para resolver isso daí. Eu acho que é por aí o caminho. Muito obrigado, doutor Álvaro Costa, junto conosco aqui no nosso Antena Manhã.